Se eu fosse colocar um título, talvez eu colocaria de Os Valores da Igreja Primitiva. E eu vou explicar o porquê que eu colocaria esse título nessa palavra. Porque, irmãos, olha só, tudo que nós temos praticado como igreja, como por exemplo a ceia, os grupos caseiros, louvor, a manifestação dos dons espirituais, a comunhão, a meditação na palavra, os batismos, o trabalho com os casais, o trabalho específico com os jovens, evangelismo e todas as demais práticas que nós já temos aprendido e também nos movimentado em vivê-las intensamente e fielmente no nosso dia a dia. Mas se todas essas práticas que nós temos vivido for uma busca para viver como a igreja primitiva vivia, nós estamos mal. Por quê? Porque lá na igreja primitiva, poucas daquelas localidades representam um exemplo para nós. Por exemplo, os coríntios eram carnais e havia divisão entre eles. Na igreja da cidade de Éfeso, tinha uma ameaça de dividir a igreja em duas, uma igreja de gentios e uma igreja de judeus, porque havia uma divisão cultural entre esses dois povos. Os gálatas queriam voltar para a lei e para as práticas caducas do judaísmo. Na igreja da cidade de Tessalônica, tinham irmãos que não queriam trabalhar, eles queriam ficar de braço cruzado esperando Jesus voltar. Paulo chega a escrever para eles dizendo: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Daquelas 7 localidades que nós vemos na Ásia, em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, talvez 2 ali constituem um exemplo para nós. Então, meus irmãos, é por isso que eu digo que se tudo que praticamos hoje como igreja é uma tentativa de viver como a igreja primitiva vivia, nós estamos mal, porque eles não se constituem exemplos para nós. Então a nossa tentativa não é viver como eles viviam, mas resgatar os valores da igreja primitiva. Aí sim. Teve uma vez que, na pandemia, acho que foi em 2020, eu participei de uma reunião de pastores internacional, e um evangelista italiano dizia que a igreja da Europa já estava perdida, porque eles perderam as verdades bíblicas como seu ponto estável. Verdades que antigamente para eles eram absolutas, agora já era relativo. Ah, não é bem assim. Então, quando nós praticamos tudo isso que nós praticamos com a intenção de resgatar os valores da igreja primitiva, tem o sentido de recuperar as verdades bíblicas que eles aprenderam com Jesus e com os apóstolos.
As verdades bíblicas continuam sendo o nosso ponto estável. Amém, meus irmãos? Amém. Por quê? Porque, gente, olha só, por mais que a nossa consciência, quando está em condições normais, cumpra um papel importante para nos ajudar a discernir o certo e o errado, ainda assim a nossa consciência não é um ponto estável, não é um tribunal absoluto, não é a voz infalível de Deus, aquela voz da nossa consciência. A voz infalível de Deus é a Escritura, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o tribunal absoluto. A palavra de Deus é a voz infalível de Deus. Então, irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Vai para a Bíblia. Na Bíblia tem voz de Deus para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é a voz de Deus que transmite os pensamentos do Senhor, que são muito maiores que os nossos pensamentos. Então, feita essa introdução, eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar aqui e meditarmos juntos sobre 3 valores da igreja primitiva, 3 verdades bíblicas que eles haviam aprendido, que eles estavam fundamentados. Amém? Primeiro, pluralidade. Texto, Atos capítulo 13, versículo 1. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha a pluralidade aí. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Você está vendo a pluralidade aí? De dons, pluralidade ministerial, pluralidade de graça. Profetas e mestres, congregando juntos, e formavam a liderança, o presbitério da igreja da cidade de Antioquia. Por que diz aí na igreja de Antioquia? O que é Antioquia? Era o nome da igreja? O que era Antioquia? A cidade onde a igreja estava. Quantas igrejas tinha na cidade de Antioquia? Como você sabe? Porque está escrito na igreja de Antioquia. Se tivesse mais de uma, estaria escrito nas igrejas. O que nós aprendemos com isso? Pelo menos 2 coisas. A natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Então a igreja, ela não tem nome próprio, é só a igreja, e tinha uma em cada cidade. Pode
Pode haver distintos ministérios, profetas e mestres, mas não pode haver distintas igrejas. E aqui era uma pluralidade de 5 homens: Barnabé, Simeão, chamado Níger, que quer dizer negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e Tetrarca, o Saulo. Aqui tem uma mistura gostosa para o coração de Deus: pluralidade ministerial e cultural. Níger era um negro, era gentil, congregava junto com os judeus, porque em Cristo os gentios e os judeus, que tinham uma divisão cultural e ancestral, eram um só povo. Em Cristo Jesus eles eram um. E mesmo com dons ministeriais diferentes, eles formavam uma pluralidade ministerial. E aqui nós temos uma pluralidade de 5, mas para ter pluralidade, nós precisamos ter no mínimo 2. Por que Jesus nos enviou de 2 em 2? Por causa dessa pluralidade. Por que a igreja básica, com os grupos de 2 e 3? Por causa disso aqui, de um princípio da pluralidade, onde você e a sua junta têm dons diferentes, cooperando com o mesmo propósito. Esse é o significado de andarmos de 2 em 2, de 3 em 3. Então esse companheirismo, essa junta, não tem o objetivo de tratar o caráter um do outro. Esse não é o foco. O foco é fazermos a obra juntos. Consequentemente, o caráter é tratado. Mas o foco é eu e a minha junta fazermos a obra juntos. Vamos expulsar demônios, vamos curar os enfermos, vamos visitar os órfãos e as viúvas, vamos evangelizar nas praças, vamos visitar as famílias, pregar o evangelho, vamos visitar um irmão que faz tempo que não vem na reunião. Vamos juntos fazer a obra. Por isso nós estamos relacionados de 2 em 2, de 3 em 3. Então, meus irmãos, o único que tem uma função singular na igreja, na vida da igreja, é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E essa função ele não transferiu para ninguém. Mas a partir do Novo Testamento, ele deixou um colegiado apostólico plural para servir a igreja. Efésios 4:11 diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 ministérios diferentes, dons diferentes, graças diferentes. Cada um vê a igreja a partir do seu dom, cada um interpreta a igreja a partir do seu dom. E os 5 conseguem visualizar o todo. Então o problema não são as nossas diferenças, o problema é a falta do mesmo propósito. Porque se nós temos o mesmo propósito, as nossas diferenças agregam para cooperar com esse mesmo propósito. O homem apostólico, com o seu dom, vai reto-ordenar a igreja. O profético, com o seu dom, vai reto-ordenar a igreja. O evangelista, o pastor e o mestre, cada um com o seu dom vai dar contribuição. Quem ganha com isso? A igreja. A igreja ganha com a pluralidade ministerial. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 e 28, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo
e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha a pluralidade aí. Aí nós vemos a pluralidade uma vez mais. Lá em Agudos, esse é o meu testemunho pessoal. Lá em Agudos, nós somos um presbitério de 5 homens, com suas respectivas esposas. Somos em 3 presbíteros e 2 diáconos. E tem um irmão chamado Rafael Braz, é um dos diáconos, um filho na fé. Ele é um evangelista nato. Sabe aquela veia forte evangelística? Ele fica, às vezes, até incomodado quando a gente fica ajuntando, concentrando muito, né? O povo. Vamos concentrar aí. Não, vamos para fora. E todos nós interpretamos a igreja a partir do seu dom e cooperamos no reordenamento dos santos. Mas ele, com aquela veia evangelística, ele fez um trabalho pioneiro entre nós, que nunca ninguém tinha feito. Ele mapeou um bairro da cidade e deu um treinamento num sábado para toda a igreja sobre abordar as pessoas, evangelizar, bater de casa em casa, imprimir os panfletos, e ele enviou de 2 em 2. Em um sábado inteiro, aquele bairro todo foi evangelizado. Os irmãos voltaram aleluiados. Você percebe a graça, o dom, a pluralidade entrando em ação e contribuindo, dando a sua contribuição para o reordenamento dos santos. Então, meus irmãos, nós precisamos aceitar a pluralidade como algo normal no Novo Testamento. Vincular os ministros, os obreiros novos com os mais experientes, para que eles aprendam, sejam treinados. Vão errar assim como nós erramos. Acontece. Assim como Barnabé, mais experiente, foi buscar o novo convertido Saulo, que estava lá em Tarso, despachado pelos apóstolos de Jerusalém, que queria treinar ele. Estava lá sozinho, candidato a se desviar. O Barnabé lembrou dele, filho da consolação. Paulo, vem aqui, está acontecendo um avivamento em Antioquia. Ele poderia colher todos aqueles frutos sozinho, né? O Barnabé. Mas ele foi lá. Saulo, vem cá. Vamos colher aqueles frutos juntos. Olha a pluralidade de 2. E por um ano, os 2 trabalharam na igreja da cidade de Antioquia. Pluralidade de 2. Amém, meus irmãos? Amém. É claro que para vivermos em unidade, para funcionarmos em pluralidade, nós precisamos sim de sabedoria para escolher bem as palavras que nós falamos para os irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. O Dani Gotti conta um testemunho, e eu vou falar aqui porque ele compartilhou isso até lá no canal Jesus em Mim, abertamente ao público. Ele conta que eles estavam numa comunhão numa casa, e eles pediram pizza, e estavam todos os irmãos lá, e ele tem uma graça, um louvor com a música, né? E aí ele estava tocando o teclado e cantando, e os irmãos todos adorando a Deus ali e tal. Chegou a pizza, eles comeram, aí eles terminaram de comer a pizza. A hora que chegou o momento de todo mundo ir embora, cada um para sua casa, ele estava passando assim, passou na frente de um cômodo ali da casa, tinha 2 irmãs.
conversando assim, falando uma para a outra. Você viu a voz dele? Não dá, daquilo não tem jeito, não. Como é que escuta? Como é que não percebe? E ele escutou aquilo e entrou. E trouxe um peso. E por anos ele enterrou aquele talento. Até que, anos depois, o Senhor resgatou aquele talento e ele foi curado e voltou a fluir no louvor. Por que será que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua? Então nós temos que ter sabedoria para selecionar bem as palavras que nós falamos. Nós temos também que ter maturidade para viver em unidade e funcionar na pluralidade. Por quê? Porque, meus irmãos, olha só, você imagina duas crianças de 5 anos. A gente dá um brinquedo para essa criança e deixa as duas ali na sala e volta 30 minutos depois. Como que a gente vai encontrar essas duas crianças? Ô, meu irmão, eu prefiro você em honra, pode brincar você. É assim que eles vão estar? Como que a gente vai encontrar eles? Se mordendo, descabelando. Por quê? Porque unidade é para gente madura, que sabe ceder, que não tem fome pelo pleito, pela intriga, pela briga, pelo confronto. Unidade é para a gente madura. Para viver em unidade, por mais difícil que seja, o Senhor nos deixou uma ferramenta poderosa chamada perdão. Você já percebeu que Jesus classificou em 3 o perdão? Jesus condicionou o perdão. Lembra de Mateus 6? Se você perdoar os homens as suas ofensas, Deus Pai perdoa as tuas. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, Deus Pai não perdoa as tuas. É uma condição. Mas Jesus, ele também quantificou o perdão. É a segunda categoria do perdão. Ele quantificou o perdão. Quantas vezes que nós temos que perdoar os irmãos? 70 vezes 7 por dia para cada um. Ah, mas ele fez isso, perdoa. Ah, mas ele fez de novo, perdoa. Mas ele fez outra vez, perdoa. Mas aí, ó, de novo, perdoa. 70 vezes 7. A terceira categoria do perdão é a qualidade. Jesus qualificou o perdão em Mateus 18. Jesus falou: se do íntimo não perdoares, então tem que ser do íntimo. Eita Deus! Meus irmãos, Jesus morreu para que vivêssemos em unidade, na pluralidade. Em João 11, 51 e 52 diz que Jesus morreu para juntar os filhos de Deus em um só corpo que andavam dispersos. Então, pluralidade, unidade, para nós é assunto de discussão, mas para Jesus é caso de vida ou morte. Ele entregou a sua vida por isso. Não é coerente que façamos algo menor do que isso. Amém, meus irmãos? Amém.
da igreja primitiva. No livro de Atos, nós encontramos a obra de fazer discípulos. Atos capítulo 14, versículo 21. Fazer discípulos. Atos capítulo 14, versículo 21. Diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aqui, ó, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Daí o segundo valor que eu gostaria de compartilhar aqui conosco, da igreja primitiva: fazer discípulos. Você lembra que Jesus nos deu uma ordem em Mateus 28, do 18 ao 20? O que ele disse lá? Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, portanto obedeça. Ide, fazei discípulos. Como que faz um discípulo segundo o que Jesus ensinou em Mateus 28? Tem que fazer o quê? Batizar essa pessoa e depois ensinar essa pessoa. Tem 3 verbos-chave ali: ir, fazer, ir, batizar e ensinar. Ide, fazer discípulos. Como? Batiza essa pessoa e depois você é responsável por ensiná-la. Então, meus irmãos, olha só, a grande comissão é muito mais do que pregar o evangelho a toda criatura. É fazer discípulos. Por quê? Porque a gente pode pregar o evangelho a toda criatura e não fazer um discípulo sequer. Porque para fazer discípulo eu tenho que batizar essa criatura que eu preguei e depois ensinar essa criatura. Por isso que Jesus mandou a gente fazer discípulos. Para a gente fazer discípulos, a gente tem que ir até eles. Eles não vão vir até nós. Eles vão bater lá na nossa casa. Oi, muito prazer, eu sou fulano. Me faz um discípulo. Me batiza. Eles não vão fazer isso. A gente vai ter que ir lá. Você sabia que na zona de conforto não se faz nenhum discípulo? Na zona de conforto não se produz nenhum fruto. É por isso que quando o conforto chega, a obra é ameaçada. Ah, se der tempo de tomar banho, eu vou. Ah, se der tempo de comer, eu vou. O conforto chega, a obra é ameaçada. Ah, não, eu quero ficar aqui comendo comida boa e promovendo sensações agradáveis para mim mesmo. Não, irmão, Jesus falou assim, ó, ide. Nós vamos ir comunicar o evangelho, porque o poder do evangelho está na comunicação. Lembra de Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir. Mas como crerão se não ouviram nada? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que nós precisamos abrir a boca, comunicar, lançar semente. Meus irmãos, hoje eu estou aqui porque quando eu tinha 18 anos de idade, hoje eu tenho 38. Quando eu tinha 18 anos, viciado nas drogas, sentava na última carteira de uma sala de aula. O meu professor de história estava dando aula de história, ele parou de dar aula, olhou para mim e falou assim, ó, Deus pode mudar a sua vida. E continuou dando aula de história. E hoje eu estou aqui. Mas sala de aula é lugar de pregar o evangelho? É.
Não tem perdido ali? Então é ali lugar de pregar o Evangelho. Como que eu vou separar a minha fé do meu trabalho? E esse meu professor de história lançou a semente. Aquela semente entrou, aí ele me evangelizou, compartilhou comigo o propósito eterno de Deus, a queda do homem em pecado, quem é Jesus e o novo nascimento, através do arrependimento, o batismo e receber o Espírito Santo. Aí ele foi lá e me batizou. Aí depois ele começou a me ensinar todas as coisas que Jesus tinha ordenado. E hoje nós somos companheiros de presbitério, eu tô amigo. E olha só, essa sala de aula, não sei se eu jogo texto para vocês, essa sala de aula onde o Toninho me evangelizou é o lugar da nossa reunião de domingo. Naquele mesmo lugar ali. Aí sabe o que aconteceu? Um dia eu estava na frente de casa, em casa assim tem aquele portão vazado, né, aberto, dá para ver do lado de fora, estava no jardim parado, e eu fiz uma oração de 10 segundos. Senhor, o primeiro que passar aqui eu vou falar. Passou o Rafael Braz. Tinha que ser. Rafael, eu conheci Jesus, se você quiser eu apresento ele para você. Foi isso que eu falei. Ele tinha acabado de usar droga, passou na frente da minha casa. Depois de alguns meses eu encontrei ele num restaurante lá em Agudos. Ele falou: Márcio, lembra que você falou para mim? Lembro. E aí? Eu falei: vamos lá em casa tomar um café. Ele foi em casa e eu comecei a compartilhar com ele o propósito eterno de Deus, ser pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas o homem caiu em pecado, ó, Gênesis 3, está vendo? Adão apagou a luz e deixou todos nós no escuro. Mas Deus não desistiu do seu propósito. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nos abriu uma porta. E para você entrar dentro do reino de Deus, Rafael, você precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Olha aqui, Atos 2:38. Entendi, Márcio. Eu quero. Aí eu fui lá e batizei ele. Depois eu comecei a ensinar ele a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Aí sabe o que ele fez? Foi pregar o Evangelho lá para o amigo dele, o Tiago. Aí sabe o que aconteceu? Ele batizou o Tiago e a noiva. E começou a ensinar o Tiago e a Sueli a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Aí sabe o que o Tiago fez? No trabalho, pregou o Evangelho para o Jadson e para a noiva dele. Aí sabe o que aconteceu? O Tiago batizou o Jadson e a noiva dele. E começou a ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Aí sabe o que aconteceu? O Jadson foi jogar bola. Antes do jogo ele fez uma oração. Entrou no Paulinho. O Paulinho falou: muito boa a sua oração. Vamos conversar mais? Fisgou, né? É aquela hora que você puxa. Sabe o que aconteceu? O Jadson batizou o Paulinho e a noiva dele, a Pâmela. Aí o Paulinho foi lá na casa da prima dele, a Bia, que é casada com o William. Sabe o que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu. O Paulinho batizou o William e a Bia começou a ensinar eles a guardar tudo que Jesus ordenou. Irmãos, esse é o fruto que permanece. Lembra de João 15? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, vírgula. Fruto que permanece. Que fruto é esse que permanece? É um fruto que tem uma semente dentro, que vai cair em uma outra terra, que vai dar outro fruto que tem uma semente dentro, que vai cair em uma outra terra e vai dar um fruto que tem uma semente dentro. Jesus não está falando de fruto ali, ele está falando da semente, porque é a semente que perpetua o fruto. O fruto que permanece é fazer discípulos. Deus quer usar a tua vida para fazer discípulos, para pregar o Evangelho a toda criatura e batizar essa criatura. Amém, meus irmãos?
interessante a gente pensar nesse texto de Mateus 28, que Jesus manda fazer discípulos, porque Ele não mandou fazer retiro, Ele mandou fazer discípulos. Não tem problema a gente fazer retiro, a gente faz lá em Agudos todo ano. O problema é fazer retiro e não fazer discípulos. Jesus não mandou gravar CD e DVD gospel. Não tem problema nenhum gravar CD e DVD gospel. O problema é gravar CD e não fazer discípulos. Jesus não mandou escrever livro. O problema é escrever livro e não fazer discípulos. Aí é um problema. Jesus não mandou construir galpão para reunião. Não tem problema construir galpão para reunião. O problema é construir galpão sem fazer discípulos. Aí é o problema. Porque Jesus mandou fazer discípulos. Então nós precisamos ir semear na fila do banco, no mercado, na faculdade, no trabalho. Presta atenção, tem pessoas do seu lado sofrendo com problemas, que precisam, que serão a terra boa. A terra boa está ali. Continua semeando, meu irmão. A terra boa está aí fora. Vai cair em terra boa. Amém, meus irmãos? Eu soube de um testemunho que eu fiquei muito impactado. Antes da gente passar por ponto número 3 e eu termino. De uma moça de 14 anos de idade que vivia no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E ela virou para os pais dela porque ela queria fazer um grupo na casa dela, um grupo de oração. E ela pediu para os pais e os pais deixaram. Pode fazer, Andressa. Aí ela foi na rua da casa dela, convidando todas as pessoas da rua para fazer parte do grupo caseiro dela, onde ela cantava um louvor, ensinava algumas histórias bíblicas do jeitinho dela lá, e as pessoas traziam um papelzinho, nome para oração. Normalmente era dos pais, da família. E aquele grupo começou a crescer, e teve 2 crianças do grupo dela que despertou isso nela. Eu também quero ter o meu grupo caseiro. Entrevistaram essa menina. Irmãos, a menina sentada na cadeira, o pé dela não encostava no chão. E ela era líder de um grupo caseiro. E aí foram entrevistar a Andressa e perguntaram assim para ela: conta pra gente como é a sua semana. E ela disse assim: na segunda-feira eu vou na rádio comunitária da minha cidade ensinar a Bíblia, histórias bíblicas. Na terça-feira é o meu grupo caseiro. Na quarta eu pego o meu grupo caseiro, a gente vai tudo para a rua evangelizar. Na quinta-feira eu vou visitar os velhinhos no asilo, orar por eles. Na sexta eu ensino biscuit gratuitamente para as pessoas para poder evangelizar elas. No sábado eu tenho culto, no domingo eu tenho culto. Essa era a semana de uma menina de 14 anos, irmão. 14 anos. Os pastores dela levaram ela a pregar até no Uruguai. E numa dessas viagens, ela já com 16 anos, os pastores estavam levando ela para ministrar em outra cidade, veio um caminhão de frente e bateu no carro. E ela morreu. Com 16 anos de idade. Em 2 anos, essa menina levou mais de 100 pessoas ao batismo. Em 2 anos. Uma menina de 14 anos, irmão.
Deus quer usar a nossa vida para fazer discípulos, para dar fruto que permanece. Amém, meus irmãos. Ponto número 3 e último: formação de novos obreiros. É um valor que nós vemos na igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1. Olha só o que diz em Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Gente, Paulo chegou em qual cidade? Éfeso. E ele achou ali alguns o quê? Discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando destes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem sabiam que tinha o Espírito Santo. Eu nem chamo eles de discípulos, eu chamo eles de semi-discípulos. Nem sabia que tinha o Espírito Santo? Como assim? Versículo 3: Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Gente, então peraí. Paulo chegou em Éfeso e achou alguns semi-discípulos que nem sabiam que tinha o Espírito Santo. Quantos eram? 12. Em que cidade? Éfeso. Guarda essa informação. Guardou? Guardou? Muito bem. Vamos pular para Atos capítulo 20. Fica vendo aonde eu quero chegar. Atos capítulo 20, no versículo 13. Desculpa, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. Olha só o que diz aí. De Mileto mandou chamar a Éfeso. Olha lá a cidade de Éfeso, onde Paulo tinha encontrado aqueles 12 semidiscípulos naquela ocasião, lá atrás em Atos 19. Mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Epa! O que aconteceu com aqueles 12 semidiscípulos? Agora eles eram os presbíteros. Uau, Paulo! Fez um trabalho tão bem feito de formação de novos obreiros ali naquela localidade, que ele pegou 12 semidiscípulos, todo desengonçado, todo atrapalhado, que não sabia nem que tinha Espírito Santo, e formou os caras, e agora eles eram os presbíteros da igreja da cidade de Éfeso. Paulo, quanto tempo você levou para fazer isso? Versículo 31 responde essa pergunta. O que está escrito no versículo 31? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, Paulo. Uau! Não é uma doutrina fechada, mas isso nos dá pelo menos um parâmetro para a gente trabalhar na formação de novos obreiros. Deus quer levantar novos obreiros em cada localidade. De onde vai sair esses obreiros? Atos capítulo 6 responde essa pergunta, e com esse texto eu termino. Vamos ler? Atos capítulo 6, versículo 1. Olha só o que diz aí.
Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas pelos apóstolos na distribuição diária. Não é que os apóstolos tinham um problema de memória, eles tinham muita coisa na cabeça. Não dá para pensar em tudo, se esqueceram. Essa necessidade, agora, eles precisavam resolver. Como? Formando novos obreiros. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Versículo 3. Aqui responde a nossa pergunta. Qual é a pergunta mesmo? De onde saem esses novos obreiros? A resposta está no versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós. É daí que vai sair. Não precisa importar de fora. Precisa formar os de dentro. É daí que vai sair. Do seio da congregação vai sair os novos obreiros. Irmão, quando o Toninho pregou o evangelho para mim, eu tinha 18 anos de idade. Ateu, viciado em droga. Todo atrapalhado. Não sabia nem diferença de Velho e Novo Testamento. Ele me batizou, me discipulou, me treinou, me enviou, me corrigiu, me treinou de novo, me discipulou uma vez, me pastoreou, insistentemente. Hoje eu estou aqui. Eu cresci, eu fui formado no seio da congregação de adultos. Ali, aos pés do Toninho, meu pai na fé. É assim que Deus faz. Deus quer formar novos obreiros aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos profetizar, lançando sobre a tua palavra, que aqui vai se levantar e serão formados novos obreiros em nome de Jesus, novos presbíteros, diáconos, Senhor, homens dons, em nome de Jesus, que não serão líderes, serão pais, terão um coração paterno, materno, sobre as ovelhas, sobre os perdidos, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, aqui pastores, mestres, evangelistas, profetas, Senhor, em nome de Jesus, aqui no seio dessa congregação. Forma, levanta, desperta, treina, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui junto com os meus irmãos, que aqui se levantarão novos obreiros, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.